está aqui num grande evento da raça Sind, que a gente pode dizer que é o berço da raça Sind, né? E aqui eu estou aqui com um grande amigo pecuarista, um dos grandes pecuaristas lá de Rondônia, que não somente é criador de uma raça que é a raça Sind, mas ele, como pecuarista que entende a realidade, ele buscou na raça mais eficiência, né, para os seus negócios, ali, para a pecuária do seu dia a dia, com o objetivo de aumentar a lucratividade. E aí nós vamos coletar aqui um depoimento dele, da experiência, sabe, o que ele tem visto, o que ele o motivou, né, a entrar para a raça e começar a diversificar ali o seu plantel, buscando aí esse trabalho e mais rentabilidade lá para sua propriedade. Estamos aqui com o nosso amigo Guilherme Ferraz. Guilherme, tudo bom? Guilherme do Sind Ferraz. Isso. Guilherme, fala para nós aí o seguinte, né? Um pouquinho da sua experiência, sabe? O que te motivou, né? O que te motivou a introduzir a raça lá no seu plantel? Você que é um grande nelorista, né, lá de Rondônia, tá? Eu sei que você compartilhasse um pouquinho para quem vai assistir esse vídeo, né, com o objetivo de ajudá-los também a encontrar esse caminho e estar buscando mais lucratividade. Eu vou contar um pouquinho da história rapidamente para poder as pessoas entenderem aonde eu cheguei no Sind. Eu procurava para colocar no Nelore. O Nelore todo mundo sabe que é muito fraco de leite. Então a gente tem alguns problemas no Nelore por falta de leite. E aí eu procurava uma raça para colocar junto com o Nelore que melhorasse o leite. Por quê? Se eu melhoro o meu leite, naturalmente eu melhoro o meu bezerro. Bezerro maior, mais pesado, desmama mais tranquilo, a vaca sofre menos e se recupera rápido para dar outra cria. Então, né, a continuidade. E aí eu vi muitas coisas sobre Sind e tal. Aí eu vim aqui no Adaldio em 2019, gostei, saí daqui, fui na Camparino, seu Zé Humberto, conversei muito com o seu Zé Humberto e resolvi entrar no Sind, resolvi comprar Sind. E assim nós fizemos. E em 2019, quando eu já cheguei, que eu saí daqui da Tabaju e fui para minha casa, fui para Porto Velho, onde eu moro, eu já levei bastante sêmen de 2 touros, o Chilon e o Unicéfalo, e coloquei nas minhas vacas Nelore. Então essas vacas que foram inseminadas lá em 2019, elas nasceu muito Sindonel, que é a mistura dos dois, e aí a gente no Sindonel via o seguinte: os bezerros nasciam muito bem, bezerro muito sadio, bezerro com peso. Na hora de desmamar, eu pesei todos eles na desmama e me deu uma média de 242 nos machos e 234 nas fêmeas. Então já uma média muito boa, tá? Mesmo nas vacas Nelore, que não tem tanto leite. Aí eu continuei criando. Esse gado, que foi a minha primeira safra, eu consegui, agora estou com 2 anos, né? Com esse gado, os machos, eu estou terminando de fazer um confinamento. Eu só fiz terminação em confinamento, o resto ele sempre foi a pasto. E eu estou com 23, 24 meses, eles estão entre 20 e 22 arroba. Só que eles têm uma carcaça muito boa, muito grande. Então a gente acha que vai dar mais de 24 na hora do rendimento, o que é natural. E as fêmeas, elas são muito mais mansas, é um gado muito mais manso, mesmo o Sindonel, que quem cuida de Nelore sabe como é o Nelore. E aí o Sindonel é muito mais tranquilo, é muito mais fácil para a gente cuidar. E elas com 14, 15 meses, elas começaram a emprenhar. Eu comecei a colocar touro, emprenhando. Então, é aquilo que a gente procura, é diminuir o tempo de criação, né? No Nelore a gente tem que deixar lá quase 2 anos.
né? Existe um pouco de Nelore precoce, mas não são todas. O que a gente viu no Sindonel é que ajuda muito essa precocidade, então a gente tem um ganho grande nessa precocidade, o que adianta para todos. Tem um bom ganho de peso quando bezerro e quando garrote. Então a gente entra naquilo, a gente quer matar o boi, a carne, com menos de 2 anos, com 2 dentes. E é uma coisa que sem muito preparo, sem assim um confinamento totalmente preparado, todo para isso, eu consegui de um jeito bem rústico. Então é o que todo pecuarista procura, um gado rústico, que não dê carrapato, que não dê vários problemas de parasitas que a gente conhece. E o Sind com Nelore eu não tive esse problema. A minha região é muito quente, Rondônia é muito quente. Então lá em Rondônia, com os taurinos, a gente tem um pouco de problema com os parasitas, porque eles sofrem mais, o que é natural. Eles estão acostumados a uma temperatura mais amena. E com o Sind Nelore, que é o Sindinel, a gente não teve esse problema. E a gente está tendo resultados muito bons. O que aconteceu? Esse ano, por exemplo, eu faço 2 estações de monta por ano, eu não faço uma só. Eu prefiro dividir em dois nascimentos por ano. Então, na minha primeira, eu já usei 800 doses de sêmen, e agora, na segunda, eu também vou usar mais, eu acho que umas 1.000, tá? Por quê? Porque a gente está vendo que aquilo que a gente esperava lá no começo, que é uma mãe melhor de leite, acontece. Que é um bezerro pesado, com uma carcaça boa, com um aproveitamento muito bem. O rendimento de carcaça do Sind dá acima de 54, 57. Então, é tudo que a gente quer. É um bezerro precoce e pesado. E você vê hoje os touros Sind, que a gente vê os melhores touros Sind, são touros de 1.000, 1.100 quilos, 900. Então são touros que dão essa rentabilidade que a gente precisa. E uma coisa muito importante que eu falo no Sind, eu já fiz um teste, que eu peguei um lote de novilhas, de 140 novilhas, e coloquei com 2 touros Sind. O Sind, ele é mais fogoso, ele tem melhor do que as outras raças essa libido. Esses 140 novilhas que eu coloquei com os 2 touros Sind, elas ficaram 4 meses e meio com os touros. Na hora que eu falei, bom, vamos ver agora o que deu, vamos esperar para ver o que está acontecendo, o que ia acontecer. Das 140 novilhas, nós tivemos 137 novilhas prenhas, só 3 que não emprenharam. E o principal, o Sind nasce um bezerro pequeno, mas ele não é um bezerro que não ele é ativo, muito ativo. Então ele nasce pequeno, mas logo ele já está correndo, já está mamando, ele é muito ativo. E o principal, por ser pequeno, as novilhas, a gente sabe que a gente tem problema de nascimento de bezerro. E com o Sind, nenhuma das 137 novilhas tiveram problema de nascimento. Aí, imediatamente, eu já comecei a inseminar. E, assim, o lote que eu já inseminei, ela me deu, no primeiro resultado, 77% na primípara. Eu me surpreendi. E como? Por quê? Você conseguir um valor desse nas primíparas é muito difícil, né? Mas aí, separando e entendendo, a novilha, ela tem dificuldade de nascimento, como o bezerro nasce pequeno, ela não se machuca. Se ela não se machuca dentro, ela volta muito mais rápido à produção. E é isso que a gente está vendo que está acontecendo. Então, realmente valeu a pena o investimento no Sind em função disso.
Eu sei que as pessoas às vezes não conhecem, acham assim um pouco estranho, mas eu sempre falo, eu tenho sim de PO também, porque eu preciso de fazer touro, preciso de sêmen, preciso de tudo isso. Então eu sempre chamo as pessoas que não conhecem para ir até lá em casa, ver o Sind, ver o Sindonel, ver como é o esquema, que é um esquema simples, não tem nada de muito complicado, mas que está dando certo. Ou seja, é interessante, né, Guilherme? Porque é o seguinte, você buscou o Sind para buscar eficiência para o teu negócio, lá na tua realidade. E aí você se tornou um grande criador, né? O criador da raça, né? O que acontece? O Sind é tão bom, o Sind é em lugar nenhum, eu crio Nelore há muitos anos. A gente tem problema com funcionário, a gente tem problema com acidente. O funcionário a gente chama de Homem-Aranha, né? Que anda com a mão em cima da régua para poder sair da frente de Nelore. No Sind isso diminui assim 70%, 80%. Então a gente é menos perigoso para o funcionário, para você. Você sabe que uma vaca mais calma, ela tem menos problema em abortar, ela tem menos problema na hora de você enxertar, na hora de você fazer um protocolo. Então tudo isso vai ajudando no sistema inteiro. E isso tudo me fez gostar muito da raça. Então a raça Sind é muito boa de se criar. E aí a gente acaba pegando amor. E hoje eu faço muito FIV. A minha região, Rondônia, eu estou com a fronteira fechada desde dezembro de 2019. Ou seja, lá nós temos área de aftosa sem vacinação desde 2019. Então eu não posso levar gado em pé daqui para lá. Então isso tudo atrapalhou os meus planos. E aí hoje eu faço muita FIV para aumentar o meu gado Sind para poder continuar lá, porque não tinha como levar gado em pé, eu não tinha como fazer. E hoje tá muito bom, a gente fala assim que é um diferencial muito bom. E no Tricross eu já vi muita gente, muitos pecuaristas que eu conheço, sempre teve uma dificuldade no F1 Angus Nelore. No F1 Angus Nelore, eles pegavam todos os machos e ia para o confinamento. E as fêmeas acabavam indo todos para o confinamento, porque se você voltava Angus não dava certo, se você voltava Nelore também não dava certo. E eu já tenho alguns amigos que voltaram o Sind em cima do F1 e que deu muito certo. Os bezerros são bezerros muito bons e você começa a ter uma utilização dos seus animais bem melhorados na fazenda. Então o que a gente corre atrás? É de rentabilidade. E se eu tenho, como eu falei, eu expliquei que 140 bezerras ficaram com 2 garrotes. A conta que a gente faz é que um garrote Sind normalmente é 50 vacas. A gente testa um pouco mais apertado para saber onde vai, mas 50 é com certeza. Então, em vez de você comprar 2 touros, você vai comprar um só. Se você tem 200 vacas, você compraria quanto? 8 touros. Pois você vai comprar só 4. Então tudo isso é rentabilidade dentro da fazenda. É economia, é coisa que você deixou de gastar. Num pasto onde você coloca 100 vacas Nelore, você coloca 150 vacas Sind. E Sindonel você vai colocar umas 130. Então, do nada, se você tinha 1000 vacas na sua fazenda, você vai passar a ter 1.300. Quanto não te rende a mais 300 bezerros por ano? Porque o seu gasto vai ser o mesmo. O espaço que você gasta, tudo vai ser o mesmo. E aí, de repente, você tem 300 bezerros a mais.
E a gente sabe o quanto é a diferença que faz para o pecuarista. Independente, não é só para o grande, para o pequeno também. Porque o cara tinha 50 vacas, ele vai ter 65, né? Então, é tudo bom para ele. Então, realmente é uma coisa que vale a pena. Pelo menos nós estamos tendo resultados excelentes. Bacana, Guilherme. Obrigado aí pela troca de experiência, né? Falando um pouquinho sobre o desprendimento, né? De você falar de um benefício, das vantagens que você vem obtendo dentro da sua propriedade, e aqui sem muita pretensão, ou seja, você compartilhando com quem está vendo esse vídeo aqui, que é pecuarista, que de repente está na mesma realidade que você, que também está buscando, mas ainda não encontrou ainda, né? E aqui fica um incentivo, né? E o desafio para que ele busque mais informações, comece a experimentar o que você fez, para obter esses mesmos resultados, né? Que o pecuarista, pelo menos experimente um. Se ele começar a experimentar, eu tenho certeza de que ele vai sair por esse caminho. Porque hoje o que vale para a gente é a rentabilidade, é a nossa sobrevivência. A gente, para sobreviver, tem que estar cada vez melhor. A gente tem que produzir mais com menos. E o Sind consegue, a gente consegue fazer isso. E é isso que importa para a gente hoje. Então, é isso aí que eu aconselho a todos. Experimente. Não precise confiar no que eu estou falando. Experimente. Você vai ver o quanto é bom. Bacana. E aí, se quiser falar com você, vai aparecer aqui um contato aqui. Isso. É isso? Isso, Telefone, você. WhatsApp, Isso. Tem o Instagram, como é que é? Hashtag Sind G Ferraz, que é também lá, tem todos os nossos contatos, tem fotos e filmes do meu Sind, do meu Sindonel também, e é uma fazenda de Sind ainda pequena, mas que a gente está indo muito bem e o Sindonel está dando muito certo. Valeu, Guilherme. Valeu, um abraço. Obrigado, tá? Nada, esteja à disposição, estamos à disposição.